Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai-nos, ó Virgem pura. Fé, pureza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, essa aula é a continuação sobre o modernismo e a Nouvelle Théologie em Padre Paulo Ricardo. Nós vamos analisar um caso particular da Nouvelle Théologie, mas de um prosélito ou epígono da Nouvelle Théologie no Brasil, o Padre Paulo Ricardo. Bom, antes, retomar um pouquinho da última aula, nós vimos que o magistério da Igreja, através do Papa Pio XII, na encíclica Humani Generis, de 1950, condena todos aqueles que afirmam que Deus não poderia criar uma criatura intelectual sem ordená-la a beatitude sobrenatural ou visão beatífica. Logo, o magistério da Igreja admite a possibilidade do estado de natureza pura como parte da doutrina católica, ainda que esse estado seja hipotético e seja necessário ser teorizado em virtude da gratuidade da graça sobrenatural. Santo Tomás de Aquino também admite que o homem poderia ter sido criado em estado de natureza pura e por isso tem por útil considerar como se dá o amor puramente natural que a criatura racional pode ter de Deus acima de todas as coisas, como nós vimos naquela citação do Quod Libet, questão 4, artigo 3, na resposta. Tem outras passagens também da Suma contra os Gentios e do Compêndio de Teologia que falam sobre isso, tem a ver com esse nosso tema, que mesmo nessas passagens, onde quando São Tomás afirma que a criatura racional possui um desejo natural de conhecer a Deus por essência, ou seja, diretamente, afirmando que essa realização deve ser possível, do contrário, tal desejo seria vão, onde ele diz isso? Na Suma contra os Gentios, livro 3, no capítulo 50 a 57, no Compêndio de Teologia, capítulo 105, 106. Mas quando ele diz isso, que existe um desejo natural de ver a Deus por essência, isso deve ser considerado tanto enquanto uma concepção inserida já no conhecimento da revelação, perspectiva pressuposta nas obras do Aquinas, tanto quanto uma constatação da possibilidade desse conhecimento. E é aqui que os modernistas, sobretudo os neomodernistas, vão pegar e distorcer São Tomás de Aquino. Esse desejo natural de ver Deus diretamente, ele pode ocorrer de fato, pode ocorrer naturalmente. No entanto, para que ele não seja vão, basta afirmar somente sua possibilidade e não sua efetividade. O que seria um desejo vão? Se Deus criasse o sapo com fome de mosquito sem criar um mosquito, ele teria colocado um desejo vão no sapo. Isso seria uma crueldade. Se ele tivesse criado o homem com pulmão, mas não tivesse criado ar, isso seria uma crueldade, porque o nosso pulmão ele é feito para o ar, e um ar sadio. Ele é feito para o ar, ele tem um apetite natural inato para o ar. Se Deus não tivesse feito um objeto próprio, não tivesse dado existência e a possibilidade efetiva de satisfazer esse apetite, esse desejo seria vão. Ora, não é o caso com o desejo de ver a Deus diretamente, porque ver a Deus diretamente é impossível para o homem efetivar esse conhecimento por forças próprias. Deus é que precisa intervir na criatura e dar esse conhecimento direto, que é o conhecimento que os bem-aventurados têm no céu. Quando São Tomás ele trata de que existe esse desejo, ele vai tratar da possibilidade. Se esse desejo, só se ele não ser possível é que seria vão, mas não é que a satisfação dele é necessária. Vou tratar mais sobre isso, A criatura racional poderia ter sido criada num estado de pura natureza. Chegar a esse desejo natural, a criatura racional ela poderia ter sido criada num estado de pura natureza e chegar a esse desejo natural, que é condicional
ilícito e ineficaz. O que quer dizer condicional? Que depende de uma reflexão, ou seja, um pagão mesmo, sem ter conhecimento da revelação. Como tem uma passagem do Platão que ele fala isso. E se Deus, se a beleza mesma, subsistente por si mesma, se Deus aparecesse diretamente para mim? Então é condicional. E se? Ele é ilícito, depende de um conhecimento prévio, de um raciocínio prévio e de uma autorização da razão, uma autorização da vontade. A vontade reconhece, ele cita esse desejo como bom. Realmente seria bom. E ineficaz, porque mesmo se a criatura sem o conhecimento da revelação, né, e mesmo se ela não tivesse criado no estado de natureza pura, sem estar sendo ordenada para a visão beatífica, ela poderia levantar esse desejo e esse desejo seria ineficaz, porque ele depende de um decreto divino para ele ser efetivado. O apetite do pulmão para o ar é um apetite natural inato. O desejo natural de ver Deus é um apetite natural ilícito, ele não é inato. O apetite natural inato, ele é incoercível. Então a vontade também, a vontade ela tem um apetite natural inato de bem. Isso quer dizer que é impossível para a vontade não desejar algo sob razão de bem. Mesmo quando a pessoa ela deseja pecar, ela deseja uma ação moral, ela deseja aquilo por ver um bem naquilo. Por que pode haver esse desejo natural? Porque já no começo da metafísica, Aristóteles fala que todo homem tem por natureza o desejo de conhecer. Esse desejo de conhecer é conhecer pelas causas. E esse desejo de conhecer pelas causas só é realmente satisfeito quando você conhece a essência da causa. Então, ele só vai atingir o máximo do seu repouso desse desejo quando ele conhece a causa por essência. Mas aí eu gostaria de continuar a minha explicação, porque eu vou esclarecer isso aqui. Porque mesmo se um estado de natureza pura, se esse desejo não fosse aquietado, isso não traria nenhuma frustração para a criatura. A criatura estaria em estado de natureza pura, ela realizaria perfeitamente a sua natureza, encontraria uma felicidade perfeitamente natural no conhecimento indireto de Deus, e não a de Deus por essência. Então vamos continuar aqui. Muito bem. Então a criatura racional poderia ter sido criada no estado de pura natureza, chegar a esse desejo natural, que é condicional, ilícito e ineficaz, mas mesmo assim não realizá-lo, e ainda assim ele, mesmo não satisfeito, não ser um desejo vão, uma vez que trata-se de um apetite natural ilícito. E como afirma o Monsenhor Piolante, nenhum apetite natural ilícito, caso não realizado, pode ser dito vão. Deve-se constatar, portanto, que, ao dizer que tal desejo pode ser satisfeito, do contrário seria vão, o Akinati não está afirmando jamais a necessidade da satisfação ou do termo desse desejo como necessária à perfeita realização da natureza racional no que ela tem de puramente natural, ou seja, como uma felicidade própria da natureza humana. Embora, na ordem sobrenatural real, de fato, em que nós estamos, a perfeita realização da natureza racional esteja condicionada à realização da beatitude sobrenatural. Quer dizer que existe ainda a felicidade natural em nós, porque nós temos a natureza humana, mas ela está ordenada, está subordinada, condicionada à consecução da beatitude sobrenatural. Se uma pessoa que conhece, não está em ignorância invencível e toma conhecimento dos evangelhos, rejeita os evangelhos, rejeita a Igreja Católica e diz: eu só quero a felicidade natural, tal qual São Tomás de Aquino e Aristóteles a concebem, essa pessoa vai para o inferno, porque ela não é ignorante invencível. E se um ignorante invencível, que não tem como tomar conhecimento da religião católica, pratica a lei natural, por meio de graças atuais, Deus vai ordená-la, por uma graça especial, à consecução da visão beatífica. Então ela está, como eu falei na outra aula, uma pessoa ignorante e invencível, que ela pratica a lei natural, ela pode alcançar o céu, porque ela faz parte não do corpo místico, mas da alma da igreja. E uma criança que morre antes de nascer, ela vai para o limbo, e o limbo
ela é um lugar de felicidade puramente natural. Então existe a felicidade natural. E a gente viu nas citações das últimas aulas que São Tomás diz que a beatitude é dupla. Tem uma beatitude natural e uma sobrenatural. Uma é o conhecimento de Deus per speculum e a outra, indiretamente, através do espelho das criaturas, aquilo que a gente pode conhecer de Deus refletido na ordem da criação. E outro é o conhecimento sobrenatural, que nós vamos ter no céu. E cuja antecâmara é o conhecimento que a gente tem por fé aqui. Então, São Tomás de Aquino, quando ele fala desse desejo natural de ver a Deus, por essência, ele e diz que esse desejo pode ser satisfeito, do contrário seria vão, ele está apenas afirmando a possibilidade real da realização desse desejo, por tratar-se de algo conveniente, mas não necessário à natureza racional. O vão diz respeito à possibilidade de satisfação desse desejo, e não à efetiva satisfação desse desejo. Note que a questão em que o Akinati trata a esse respeito, na Summa contra os Gentios, é denominada todo intelecto, em qualquer grau, pode ser partícipe da visão divina. Quod omnis intellectus cuiuscunque gradus particeps esse potest divine visiones. Notem o verbo potest. Trata-se da constatação da possibilidade de satisfação desse desejo, e não de uma necessidade incondicional e inata de satisfação dele para a perfeita realização da natureza racional criada. Ele diz, vou citar São Tomás, no livro 3, capítulo 57 da Summa contra os Gentios. Ele diz, foi provado que todo intelecto deseja naturalmente a visão da substância divina. Ora, o desejo natural não pode ser vão. Portanto, qualquer intelecto criado pode chegar à visão da substância divina, não impedindo a inferioridade da natureza. Ou seja, ele está falando pode, não deve, certo? Isso aí tem que ficar claro. Porque esse trecho de São Tomás e outros, que os Henrique de Lubac, os modernistas vão pegar e vão dizer que a natureza exige a graça, que não dá para fazer uma distinção entre natural e sobrenatural. Que vai ser o que vai dar nos erros do Padre Paulo Ricardo. Então, a criatura racional, mesmo no estado de pura natureza, né, se ela fosse criada por uma felicidade puramente natural, né, inserida numa ordem puramente natural, ela poderia desejar ver a Deus diretamente e poderia chegar a conhecer que esse conhecimento é possível, mas não eficazmente. Possível no sentido de uma potência obediencial, como a gente viu, né? Em virtude da sua alma espiritual, que é capax Dei, que é capaz de Deus, e de que Deus, onipotente, poderia apresentar-se diretamente à inteligência humana. É isso. Né? Ao mesmo tempo que ela reconheceria que não pode alcançar jamais a satisfação desse desejo por força própria. Somente Deus mesmo é que pode realizar nela a satisfação desse desejo. De fato, esse desejo natural só se aquietaria na visão beatífica, como diz São Tomás no livro 3, capítulo 50 da Summa contra os Gentios. No entanto, a não aquietação desse desejo natural não torna esse desejo vão ou absurdo, como seria se Deus criasse um sapo com forma de mosquito sem criar mosquito. Não acarreta em nenhum prejuízo para a criatura racional, não a deixaria num estado de insatisfação, perturbação ou frustração. Apenas uma impossibilidade dele não ser realizado é que seria absurda, fazendo desse desejo algo vão. No estado de natureza pura, mesmo a criatura tendo adquirido esse desejo e não o satisfazendo, não o aquietando, poderia ser suficientemente feliz, satisfeita e sem frustrações nem tristezas. Afinal, mesmo a visão beatífica não dará ao homem um conhecimento idêntico ao que Deus tem de si mesmo. Do contrário, a criatura se identificaria com Deus. O conhecimento que Deus tem de si mesmo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós não vamos ser consubstanciais a Deus, consubstanciais a Deus como Cristo é. Então, na visão beatífica, também é um conhecimento limitado. Né? E nem todos os bem-aventurados no céu gozarão do mesmo grau de visão beatífica. Desse modo, há mesmo nos bem-aventurados um grau possível de conhecimento direto deles que não é realizado.
o que não os torna nem um pouco insatisfeitos, inquietos ou perturbados. Assim, algo análogo também ocorreria no estado de natureza pura, no que concerne à contemplação puramente natural de Deus. Essa beatitude natural não aquietaria tudo, mas aquietaria o suficiente, sem deixar a criatura em nada frustrada. A visão beatífica, né, é reconhecida naturalmente como máxima realização possível à criatura racional e, assim, de certo modo, seu fim último, quer dizer, o máximo de realização que uma criatura pode realizar, que é Deus aparecer diretamente para ela. Naturalmente, a criatura ela deseja conhecer pelas causas, e esse desejo só é satisfeito quando conhece a causa não casada de todas as causas, que tudo explica. Naturalmente, o conhecimento natural de Deus já satisfaz isso de maneira suficiente, mas ainda sobra uma possibilidade assim que para ser atualizada, efetivada, precisa de uma ação de Deus direta, e essa possibilidade que sobra, ela não é própria da natureza humana, não é própria, porque o homem não consegue, por força própria, atualizar, né? E por isso que mesmo se ele estivesse no estado de natureza pura e não realizasse essa possibilidade, ele não teria nenhuma frustração, né? Então esse é o fim último. No entanto, para que a visão beatífica seja de fato fim último, ela depende de uma determinação, de um decreto divino extrínseco à criatura racional. Ou seja, não está incrustado na própria estrutura ontológica da criatura a efetivação desse desejo. Só a possibilidade, só a potência obediencial, que é aquela aptidão que um ser possui de receber da parte de um agente superior uma determinação que excede as suas forças naturais. Né? Então, precisa que Deus ordene, que Deus coloque no plano, no desígnio dele para a criatura, que a felicidade, o fim último dessa criatura, será a visão beatífica. Essa determinação de Deus não é necessária para a perfeita realização, entenda que é suficiente, realização da natureza racional. E por isso, a natureza racional criada poderia não estar, né, essa poderia num estado de natureza pura, ou seja, inserida numa ordem puramente natural, estar privada da visão beatífica, mas dotada de uma contemplação puramente natural, per speculum, por espelho indiretamente, de Deus, e ser perfeitamente naturalmente, suficientemente feliz e sem frustração, sem qualquer tristeza ou decepção, como é no limbo. Mesmo sem o repouso do desejo natural de ver Deus, há um repouso suficiente, inclusive um repouso em saber que se a pessoa estar privada do repouso do desejo natural de ver Deus, seria, em tal estado, um desejo de Deus, né, seria um desejo, Deus não quis dar a visão beatífica, né? Então a pessoa ela repousa nisso, e por isso não é algo que traz prejuízo ou frustração, a pessoa acata. Deus não quis dar a visão beatífica, mas ele me deu uma boa felicidade aqui. Eu tenho um conhecimento suficientemente de Deus que não traz, eu também fico contente, porque se Deus não quis me dar a visão beatífica, isso num estado hipotético de natureza pura, o desejo dele me satisfaço com isso. A satisfação do desejo natural de ver Deus por essência depende de uma determinação divina, sobrenatural e merecida, cuja realização não é uma necessidade ou exigência da natureza racional criada, embora seja uma possibilidade cognoscível naturalmente e, portanto, algo sem dúvida desejável e desejado condicionalmente, ilicitamente e ineficazmente, né? Pela natureza pura ou ignorante invencível. Assim, ainda que existisse esse desejo e ele jamais fosse realizado, ele não seria nem vão e nem deixaria a criatura frustrada ou insatisfeita. A criatura racional humildemente reconheceria que a satisfação de tal desejo excede suas forças naturais, contentando-se suficientemente com a contemplação e amor puramente naturais de Deus. Contemplação e amor que o próprio Akinati afirma serem impossíveis e que assim seriam num estado de natureza pura. Esse desejo na criatura racional só seria vão, mesmo na criatura em estado de natureza pura, se fosse impossível de ser realizado,
O que seria absurdo, pois ele, embora não seja uma exigência nem uma necessidade, é conveniente à natureza criada racional, enquanto o grau máximo possível de contemplação de Deus, em virtude de sua potência obediencial. Essa possibilidade convém, ela é própria da natureza racional criada enquanto possibilidade, mas não é própria da natureza racional enquanto sua beatitude mesma. Por isso, beatitude quer dizer, para os que não estavam aqui, quer dizer felicidade. Beatitude, felicidade, fim, bem-aventurança quer dizer, são sinônimos aqui, tá bom? Por isso, São Tomás é claríssimo ao dizer que a beatitude da criatura racional é dupla. Se achasse ser a beatitude própria da natureza racional a visão beatífica, jamais teria dito ser a beatitude dupla. A visão beatífica pode ser conhecida naturalmente enquanto a perfeição mais alta possível ao homem, e por isso seu fim último conveniente, mas não devido. Tal possibilidade só pode ser cumprida por decreto divino, por uma ação divina na alma humana, por isso trata-se de uma potência obediencial. Ou seja, é uma aptidão que um ser possui de receber da parte de Deus algo que ele não consegue obter por si mesmo. Obviamente que é conveniente ao homem realizar o máximo possível de perfeição. É óbvio também que é conveniente que Deus, sumamente bom e generoso, ordenasse o homem efetivamente, tal como realmente é, a consecução dessa possibilidade. No entanto, trata-se de uma conveniência, e jamais de uma necessidade ou exigência decorrente da própria natureza humana. Novamente, Deus poderia ter criado o homem no estado de natureza pura, o homem desejaria a visão beatífica condicionalmente, ilicitamente e ineficazmente, mas não sofreria de nenhuma perturbação, tristeza, frustração ou insatisfação em não realizar esse bem, pois acataria perfeitamente com o desígnio de Deus. Ele acataria perfeitamente com o desígnio de Deus não ter efetivado essa realização, repousando de modo imperturbavelmente feliz, contente e satisfeito nessa aquiescência com o desígnio divino. De modo análogo, no céu, aqueles que possuem um grau inferior de visão beatífica não invejam aqueles que a possuem em grau superior, embora saibam, e nós também saibamos, que Deus poderia elevá-los também àquele grau, embora não o faça por justiça, por não terem tido o mesmo mérito de colaboração com a graça que tiveram aqueles em grau superior. Nós não vamos ver a Deus, se nós formos para o céu, se Deus quiser, nós não vamos ver a Deus com a mesma intensidade que São Tomás de Aquino vê. Não vamos ver. E isso não vai trazer nenhuma frustração para a gente. Não vai trazer para a gente. Mas é desejável uma visão beatífica como a de São Tomás de Aquino? Óbvio. Com a nossa natureza. É óbvio que é desejável, mas mesmo a gente não tendo no céu ou a visão beatífica de Nossa Senhora, mesmo não tendo um grau superior de visão beatífica, o bem-aventurado no céu, ele está plenamente satisfeito com o seu grau de visão de Deus. Ele não tem inveja, mas veja, ele poderia ter uma visão beatífica mais perfeita, uma possibilidade. Analogamente, se daria um estado de natureza pura em relação à visão beatífica. Assim também, outra analogia, os dons de retidão conferidos a Adão desde sua criação, os dons ditos preternaturais, parte do estado de justiça original e dons perdidos como pecado original, quer dizer, aqueles dons preternaturais de ciência infusa, impassibilidade, imortalidade, bem como a sua inserção de Adão e Eva no paraíso com a árvore da vida, cujo fruto o impedia de envelhecer, etc. Esses dons eram convenientes ao homem, mas não devidos. Uma vez que a natureza humana é composta por contrários, não contraditórios, contrários, ou seja, uma alma espiritual e, portanto, incorruptível, e um corpo material, portanto, corruptível, há certa conveniência, mas não um dever, não uma exigência, em Deus comunicar um privilégio ao homem, doar uma qualidade preternatural ao corpo humano que o priva dos efeitos da corruptibilidade do corpo, e assim proporcionando o corpo à alma, a natureza da alma, aperfeiçoando o corpo ao grau de incorruptibilidade, grau que não é natural, mas preternatural, não chega a ser sobrenatural, mas é acima da natureza,
humana, ele dá uma semelhança com os anjos, né? Mas não é a graça ainda, né? E esse dom, ele não é devido à natureza humana. Uma vez que a natureza humana é em estado puro, ou seja, somente com a alma espiritual é incorruptível e o corpo corruptível, é perfeitamente natureza humana e possui, portanto, todos os recursos próprios para alcançar seu fim natural. Ainda que nesse estado, esse fim só seria alcançado por meio de uma superação de dificuldades decorridas da concupiscência. Né, que tratar-se-iam de dificuldades suficientemente superáveis mediante o emprego dos recursos naturais próprios do homem, das suas forças naturais, de modo a que tais dificuldades tratar-se-iam de uma provação aperfeiçoadora do homem, e não de um castigo ou crueldade da parte de Deus, né? Crueldade impossível. Deus não pode ser cruel, porque ele é sumamente bom. No estado atual, entretanto, só é possível superar inteiramente essas dificuldades da concupiscência, né, e alcançar o fim último por meio da graça. Mesmo a lei natural só é possível de ser praticada por longo tempo sem incorrer em pecado grave por meio da graça, inclusive nos ignorantes invencíveis, embora esses, ainda que pequem gravemente, podem se arrepender. Né? Convém lembrar também, de novo, que o limbo, local de beatitude para onde vão os bebês que morrem antes do batismo, é um local de felicidade puramente natural. Mais um motivo que demonstra o erro grave que é negar a existência de uma felicidade puramente natural. Diversas heresias ao longo da história tentarão negar essas verdades. O modernismo é a heresia que recentemente assola os ambientes eclesiásticos e laicais e nega essas verdades. Vamos entrar brevemente no modernismo. Bem, a heresia modernista ela foi condenada em diversos documentos por São Pio X em 1907. E ela vai negar tudo isso que a gente expôs. Ela vai fazer uma confusão entre a ordem natural e entre a ordem sobrenatural. Ela vai dizer que o homem exige a graça sobrenatural. São Pio X, aliás, vai chamar o modernismo como a síntese de todas as heresias. São Pio X condena isso. O documento principal é a encíclica Pascendi Nominiti Gredis, mas temos também o Decreto Lamentabile. Temos o motu próprio Prestantia Scripturae, que é onde ele anatematiza qualquer uma das pessoas que defenda quaisquer um dos erros condenados na Pascendi no Lamentabile, ou seja, não quer dizer que a pessoa para ser condenada com excomunhão late sententia, né, como está no motu próprio Prestantia Scripturae, ela não tem que defender todas as teses condenadas sobre o modernismo, mas basta uma. Que teses são essas? Então, sobretudo na Pascendi. Primeiro é a tese do agnosticismo. Essa tese herética do agnosticismo, ela vai até negar um dogma do Concílio Vaticano I, e ela vai afirmar que não é possível para o homem chegar a um conhecimento de Deus natural, ou seja, só com com os recursos próprios, com as suas forças naturais, com a luz natural da razão, sem auxílio da revelação. Então, o homem, se ele não recebe uma revelação, se ele não tem algo sobrenatural, ele não chegaria jamais a tomar conhecimento da existência de Deus. É um erro grave. Então, aqui vai estar negado toda a teologia filosófica de São Tomás de Aquino e vai estar negado um dogma do Vaticano I, que diz que aquele que disser que Deus não pode ser conhecido pela luz natural da razão, sem auxílio da revelação, pelo espelho das criaturas, né, pelo exame das criaturas, seja anátema. O agnosticismo ele vai incorrer nesse anátema. Decorrente disso, vai vir o segundo erro, essa parte negativa da tese modernista. A parte positiva é a da imanência vital. A imanência vital vai dizer que o acesso que o homem tem a Deus não é racional. Ora, se a razão humana, se a inteligência humana não pode chegar a conhecer a Deus, a notícia que o homem vai ter de Deus vai ser puramente por uma experiência interna, puramente interior. Né? Hoje em dia é o que se repete em várias paróquias, é a tal da experiência com Jesus. Então, ele só pode ser através de uma experiência interior.
uma experiência exterior que não é de ordem racional, mas é de ordem intuitiva e sentimental. E o Santo Vigésimo vai dizer que em que vai diferir esse sentimento do próprio Deus. Vai ser uma manifestação direta do próprio Deus que vai estar dentro da natureza humana para os modernistas. Então Deus para eles não está fora da criação, mas ele se confunde com a própria criatura de alguma maneira. Essas duas teses juntas, do agnosticismo e da imanência vital, vão formar aquilo que a gente chama de agnosticismo místico. Quer dizer, veja só, se a natureza humana, pelo exame racional da criação, ela não pode chegar ao conhecimento de Deus, ela não pode chegar ao conhecimento daquilo que é a sua felicidade própria, a natureza humana está jogada na criação mais ou menos como o sapo com fome de mosquito sem que o mosquito exista. Então eles vão exigir para satisfação desse desejo de Deus algo sobrenatural. Não tem a felicidade natural aqui. Só vai existir para eles a tal da felicidade natural. Então como que o homem vai chegar a essa experiência, né, da imanência vital? Vai ser a doutrina da experiência original, né, que é um anseio. Em inglês tem uma palavra que é o longing, né? É um anseio pelo divino. Quem fala? É um termo, não sei agora quem, mas é um termo comum de falar longing for the divine. Né? Então, esse termo longing, ele expressa assim, essa ideia de anseio, assim, de uma maneira que eu não sei traduzir. Você espera. Não sei se ele usa esse termo, mas é um termo, longing for the divine, bota no Google que você encontra. Então, o que é isso? Como o objeto da minha felicidade eu não consigo conhecer, e a criação ela vai ser vai ser causa de frustração para mim. Então, eu vou ter um contínuo vazio, uma experiência de vazio e de frustração com as criaturas. Então, desse desejo, eu vou procurar, eu tenho dentro de mim um desejo de felicidade, que todo mundo tem. Quando eu vou examinar o modernismo, segundo o modernismo, examinar a criação, não chego em Deus, eu só chego em coisas precárias, coisas finitas, e eu tenho um desejo infinito, sobrenatural, imanente em mim. Mas eu só vou tomar conhecimento desse desejo negativamente, pela frustração que eu vou ter com as criaturas. Então as criaturas não vão conseguir espelhar a Deus para mim, elas não vão dar notícia de Deus para mim. Mas essa frustração, esse vazio que eu procuro e não acho, vai ser como o sapo que está lá procurando mosquito, lá o mosquito não existe, isso vai gerar uma angústia nele, uma angústia metafísica, um vazio, e essa angústia, esse desejo vai ser a manifestação de Deus na pessoa, vai ser essa experiência original. E aí a pessoa, ela vai viver no estado de tensão, e para ela viver de modo moralmente correto e equilibrado, aí vai ser o que o Eric Voegelin fala, ela vai ter que cultivar uma tensão. Todos os desejos dela, tudo que ela pensar, ela vai ter que sempre colocar em confronto com esse vazio. E saber que nada corresponde à realidade, que nada vai te dar conhecimento dessa realidade. E você tem que se manter nesse estado de tensão, e só assim que você não vai ser uma pessoa alienada. Se você acha que para os modernistas, né, se você tem modernistas atuais, né, o Jean-Luc Marion, né, que escreveu um livro péssimo chamado Deus Sem Ser, diz que não existe metafísica e tal, e ele vai falar, junto com outros modernistas, que se o homem ele forma uma conceptualização racional de Deus, ele substituiu o verdadeiro Deus por um ídolo conceitual. Ora, uma ideia, um conceito que a gente tem na inteligência é uma criatura. Não é uma criatura? Mas, então ele vai dizer que a gente está fazendo idolatria. Se a pessoa ela afirma, como a doutrina católica afirma, no Concílio Vaticano I, em São Tomás de Aquino, que você pode chegar a uma conceptualização racional de Deus, né, conhecer os atributos de Deus, dar uma certeza racional sobre Deus, para os modernistas você está fazendo um ato de idolatria.
Por isso que eles vão gostar só de uma teologia negativa, ou seja, Deus a gente não pode conhecer absolutamente nada. Então se eu conheço alguma coisa, é mentira. Então se tiver conhecimento é mentira. Eu tenho que sempre estar negando. Eles pegam toda essa onda de negatividade que tem na filosofia alemã também, que é no idealismo alemão, e vão adaptar isso vão projetar isso até em São Tomás de Aquino. Então, a pessoa vai ter esse vazio, esse desejo de infinito, vai ter uma exigência natural de manifestação sobrenatural, que é incoerente. É incoerente, porque então Deus teria criado uma natureza precária. Ele teria sido cruel com a sua criatura. Mas vamos dizer, não foi cruel, porque aí ele sempre se manifesta sobrenaturalmente em todas as pessoas. Então quer dizer que todo mundo vai ter a graça, né? Então todo mundo, mesmo o shintoísta, o animista, lá das pessoas das outras religiões, então todas elas vão ter a graça. Essa é uma coisa interior. E logo mais a gente vai chegar num caso que vocês vão ver, claro, desse problema, né? Aí eles vão defender a doutrina do símbolo, quer dizer que o dogma, o credo, as verdades na doutrina católica, elas são símbolos, quer dizer, elas não expressam uma verdade revestida de certeza apodíctica, que o homem pode conhecer através de fórmulas para sua inteligência. Não, o símbolo, ele é só algumas fórmulas que servem para expressar e reprovocar, ou provocar a primeira vez, essa experiência de abertura por esse infinito, por esse desejo natural de sobrenatural. E esses símbolos, eles podem mudar, porque na medida que eles não forem mais expressando a experiência original, ou não sendo capazes de reprovocar essa experiência, ou eles perderem o seu elo com essa experiência, eles podem evoluir. Ou seja, o dogma pode evoluir, vai chegar até a evolução do dogma. Pois não, Lucas? O que aconteceria para eles se a pessoa morre sem ter essa experiência aí? Todo mundo tem essa experiência. O Lucas perguntou o que aconteceria se a pessoa morre sem ter essa experiência. Então, alguns vão dizer que essa experiência, ela está por trás é o motor de todas as ações humanas. É o motor que está por trás. Então, a pessoa, o ato de apologética, de conversão, é simplesmente fazer a pessoa tomar consciência que ela já tem esse desejo, que ela tem uma experiência original, que ela tem uma experiência elementar, como fala o Monsenhor Giussani, que é da Novela Teologia, e que essa experiência que coloca ela em confronto com todas as outras coisas. Então, o que a pessoa pode fazer aí, e que vai ser nocivo, que eles vão dizer, ela sufocar esse desejo, né, com atitudes nihilistas, atitudes racionalistas, que acham que o homem pode chegar a um conhecimento perfeito das coisas, né, exagerado também, porque o racionalismo está errado, que vai negar a limitação. Na verdade, o que a doutrina católica defende? Que o homem tem o conhecimento das coisas, mas esse conhecimento não é divino, é um conhecimento limitado. O homem conhece a Deus, mas conhece de maneira limitada. É isso, e esse conhecimento é verdadeiro. O conhecimento é verdadeiro e limitado e revestido de certeza apodíctica, irrefutável. Os modernistas vão dizer que esse conhecimento não existe só uma tensão para o divino que deve ser cultivada pela negação de toda certeza que se pretende definitiva. Porque essa certeza definitiva, ela vai substituir o divino inefável, inalcançável, incognoscível, por um ídolo conceitual. E isso tem o pessoal da teologia de libertação, diz que existe o sacramento da bituca de cigarro, o sacramento da sopa, o sacramento da caneca que você bebe café. Agora, tem pessoas que sufocam, para o Giussani, tem alguns que sufocam essa experiência, tem lá no livro dele, Senso Religioso, lá as maneiras de sufocar essa experiência, né? Aí você vai ter diversas correntes dentro do modernismo que vão tratar isso de várias maneiras, né? Umas mais conservadoras, outras mais progressistas. E aí a gente vai entrar, né? Porque para ter uma evolução, você precisa ter choque. Evolução do dogma. Olha aqui, ó. Olha que interessante. Vou ler alguns trechos aqui sobre isso da Pascendi. Aqui eu vou citar a Pascendi, do São Pio X. Ele fala aqui:
Detendo-nos ainda na doutrina da evolução do dogma, né? Que ele vai ter que mudar, o dogma vai ter que mudar para se adaptar à experiência, né? A expressão da experiência religiosa. Observamos que, embora as necessidades sirvam de estímulo para a evolução, se ela não tivesse outros estímulos senão esses, facilmente transporia os limites da tradição e assim, desligada do primitivo princípio vital, já não levaria ao progresso, mas à ruína. Estudando, pois, mais a fundo o pensar dos modernistas, deve-se dizer que a evolução é como resultado de duas forças que se combatem, sendo uma delas progressiva e outra conservadora. Então, os modernistas falam que tem que ter duas forças, uma progressiva e outra conservadora. A força conservadora está na igreja e é a tradição. O exercício desta, e a tradição, em outra parte, São Pio X define, exatamente como Olavo de Carvalho define, que é a tradição é a revivescência da experiência original. Aqui. Muito bem. São Pio X continua. O exercício desta é próprio da autoridade religiosa, quer de direito, pois que é da natureza de toda autoridade a restringir-se o mais possível à tradição, quer de fato, pois que retraída das contingências da vida, pouco ou talvez nada sente dos estímulos que impelem ao progresso. Ao contrário, a força que, correspondendo às necessidades, arrasta ao progresso, oculta-se e trabalha nas consciências individuais, principalmente naquelas que, como eles dizem, se acham mais em contato com a vida. Neste ponto, veneráveis irmãos, já se percebe o despontar daquela perniciosíssima doutrina que introduz na igreja o laicato como fator de progresso. De uma espécie de convenção entre as forças de conservação, as forças conservadoras e as forças progressistas de progresso, isto é, entre a autoridade e as consciências individuais, nascem as transformações e os progressos. As consciências individuais, ou pelo menos algumas delas, fazem pressão sobre a consciência coletiva, e esta, por sua vez, sobre a autoridade, obrigando a capitular e pactuar. Admitido isto, não é de admirar ver-se como os modernistas pasmam por serem admoestados ou punidos. O que se lhes imputou como culpa considera um dever sagrado. Ninguém melhor do que eles conhece as necessidades das consciências, porque são eles e não a autoridade eclesiástica os que se acham mais em contato com elas. Eles estão direto com a experiência lá, a experiência interna deles. Julgam quase ter em si encarnadas todas essas necessidades. Daí a persuasão que tem de falar e escrever sem medo. Nada se lhes dá das censuras da autoridade, porque se sentem fortes com a consciência do dever e por íntima experiência sabem que merecem aplausos e não censuras. Nem tampouco ignoram que os progressos não se alcançam sem combates, nem há combate sem vítimas, como o foram os profetas e Cristo. Ainda que a autoridade os maltrate, não a odeiam, sabem que assim está cumprindo seu dever. Lamentam apenas que se lhes não prestem ouvidos, porque isso será causa de atraso ao progresso dos espíritos. Mas há de vir a hora de se romperem as barreiras, né? Fazer o adornamento, de abrir as portas, né? Abrir as janelas, porque as leis da evolução poderão ser refreadas, quebradas, porém nunca. Traçado este caminho, eles continuam, com desprezo das repreensões e condenações, ocultando audácia inaudita com o véu de aparente humildade. Simulam, finalmente, curvar a cabeça, mas, no entanto, a mão e o pensamento prosseguem o seu trabalho com ousadia ainda maior. E assim avançam com toda reflexão e prudência, tanto porque estão persuadidos de que a autoridade deve ser estimulada e não destruída, como também porque precisam permanecer no seio da igreja, para conseguirem pouco a pouco assenhorar-se da consciência coletiva, transformando-a. Mal percebem, porém, quando assim se exprimem, que estão confessando que a consciência coletiva diverge dos seus sentimentos, e que, portanto, não têm direito de declarar-se intérpretes da mesma. Então, a gente vê que o modernismo ele requer já uma dialética entre uma força conservadora e uma força progressista. Bom, a gente teve aqui um resumo do modernismo. Depois, tempos depois do modernismo, né, teve várias dessas condenações, como acontece comumente em diversas heresias. O que aconteceu? Depois, sempre que sai
uma condenação da igreja a uma certa heresia, e tem lá os hereges que são excomungados, condenados a silêncio, né, reduzidos a estado leigo. O que acontece? Os hereges, eles procuram reformular essas heresias para camuflar que eles não incorrem nos erros condenados. Então eles reformulam, eles revestem os mesmos erros, os mesmos conceitos falsos com outras palavras, com outras fórmulas. Muitas vezes negam parte da heresia, mas mantêm outras partes, e assim eles vão se mantendo, né, como um sabonete, como uma bexiga semi-murcha, que a gente tenta estourar, aperta aqui, aí o ar escapa para cá, aí tenta aqui, escapa para lá. Eles vivem sendo escorregadios e reformulando suas heresias. Por isso que é necessário que o magistério da igreja esteja continuamente, ininterruptamente, condenando os erros. Algo que a gente viu, né, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, que passou a praticamente não ocorrer. Né? Então, o que aconteceu? Surgiu, então, o neomodernismo, o modernismo moderado, chamado de Nouvelle Théologie, ou Ressourcement, que em francês é o retorno às fontes. Vou explicar o que é, então. O que é essa Nouvelle Théologie? Que é essa corrente teológica que o padre Paulo Ricardo admira muito. Muito bem, a Nouvelle Théologie, ou Ressourcement, foi uma espécie de reformulação ou recauchutagem da heresia modernista que intentou se apresentar como solução aos problemas modernos e ao próprio modernismo. Ou seja, ela se apresentou como a solucionadora dos problemas do modernismo e não como uma continuadora do modernismo, mas ela é continuadora do modernismo. Ela foi condenada, né? Além dela ter sido condenada por Pio XII na Humani Generis, que a gente já citou em 1950, os seus fautores sofreram diversas outras sanções e condenações da parte de outras autoridades eclesiásticas. Após a morte de Pio XII, a Nouvelle Théologie foi infelizmente reabilitada, tendo diversos de seus teólogos convidados a serem peritos no Concílio Vaticano II, cujos documentos foram por eles diretamente influenciados. Isso está no livro, que a gente já vai ver, do Jürgen Mettepenningen. É um livro de 2010, está na minha versão Kindle, posição 112 e 585. Então, após o Concílio Vaticano II, a Nouvelle Théologie se fragmentou em duas correntes. Então, essa mesma fragmentação do modernismo, ela mesma já se fragmentou depois do Concílio Vaticano II. Ela se fragmentou em duas correntes. Uma mais radical, associada à revista Concilium, e outra mais moderada ou conservadora, associada à revista Communion. A partir do que a gente da citação de São Pio X sobre forças conservadoras e forças progressistas, você já pode imaginar, né, do que a gente está falando. Mas eu já vou dar citações literais sobre isso. Vamos lá. Enquanto diversos partidários da corrente Concilium passaram a ocupar cátedras universitárias e sofrerem sanções ou condenações leves da parte das autoridades eclesiásticas ligadas à corrente Communion, diversos partidários da corrente Communion alcançaram posições na alta hierarquia eclesiástica, tendo diversos deles alcançado a púrpura cardinalícia e até o papado. Isso aí tem aquele livro do padre Dominique Bourmont, 100 anos de modernismo, está na edição espanhol, 2006, página 381. Tal como um jogo de ping-pong, essas duas correntes passaram então a interagir e a exercer grande influência na mentalidade dos fiéis, sobretudo no clero, por meio da péssima formação doutrinária dos seminários modernos, orientada por ambas correntes, desde os mais precários até os seminários ditos conservadores. A corrente Communion passou então a ser falsamente vendida por certo mainstream midiático, enviesado e tendencioso, como normativa e hegemônica enquanto orientação teológica, considerada até como a verdadeira solução e não como causa à crise instaurada pelo Concílio Vaticano II. No entanto, diversos teólogos acadêmicos oficialmente reconhecidos pelas autoridades eclesiásticas sempre apresentaram críticas a essa corrente por meio de obras doutrinárias solidamente fundadas que mostram as vulnerabilidades, debilidades e erros dessa corrente. E tais obras têm crescido nos últimos anos. Já vou falar sobre ela. Tem o dominicano Romano Cessário,
tem 2 leigos que escrevem material muito bom, Lawrence Feingold e o Stephen Long, já vai entrar aqui. Bom, devido a uma falta de uma formação religiosa, doutrinária e histórica sólidas, muitas pessoas, ao constatarem a situação de desorientação atual, passam a buscar uma orientação correta contra diversos erros comumente disseminados em ambientes católicos, né, esses erros associados à corrente Concilium. No entanto, elas frequentemente acabam por encontrar uma falsa orientação na desorientação oferecida pelos partidários do modernismo moderado, associado à corrente da revista Communion. E muitas vezes, por boa vontade, sem perceberem, né, elas acabam assim por engolir o veneno disfarçado de remédio. No Brasil, essa corrente Communion é disseminada, por exemplo, por Olavo de Carvalho e pelo seu discípulo, Padre Paulo Ricardo. Procuramos, por meio desse artigo, procuramos, por meio dessa nossa aula, dessa nossa palestra, expor as concepções principais dessa corrente teológica herética e seus erros disseminados no Brasil por meio das obras do Padre Paulo Ricardo, né, de grande influência em ambientes católicos ditos conservadores e opositores ao progressismo, ao comunismo e à teologia da libertação, né, associados à corrente Concilium. Isso não quer dizer que o Padre Paulo Ricardo seja o único a disseminar esses erros, uma vez que ele é ensinado por diversos outros padres e movimentos. No entanto, consideramos que atualmente no Brasil, considerando a enorme popularidade, né, considerando a enorme popularidade do Padre Paulo Ricardo nas redes sociais, né, suas obras se configuram como um caso particular que merece ser analisado a esse respeito. Embora trate-se somente de um divulgador ou epígono dessa corrente, ou seja, ele não é um grande teólogo, ele está simplesmente repetindo de maneira diluída aquilo que ele aprendeu dessa corrente, né? Embora trate mais de um divulgador dessa corrente e não é propriamente um dos teólogos cabeça dessa corrente, né? Muito bem. A Nouvelle Théologie. Então vamos ver melhor o que é a Nouvelle Théologie, pegando um dicionário teológico que não foi escrito por nenhum tradicionalista, não foi escrito por alguém contrário ao modernismo, não foi escrito por ninguém crítico aos erros modernistas do Concílio Vaticano II. Vamos pegar um dicionário escrito e publicado aqui pela Loyola em 2003, chamado Lexicon, Dicionário Teológico Enciclopédico. Vamos lá ao verbete Nouvelle Théologie. Esse dicionário ele é insuspeito, pois não é um dicionário feito por teólogos tomistas, mas por teólogos de grande influência modernista e que enxergam as reformas do Concílio Vaticano II e a reforma litúrgica de Paulo VI de modo positivo. Olha lá. Então vamos ver o que esse dicionário, como ele define a Nouvelle Théologie. Ele começa assim: Nouvelle Théologie, nome que o dominicano Reginald Garrigou-Lagrange, precisamente na época em que orientava a tese de mestrado do jovem Karol Wojtyła, né, o Papa veio se tornar Papa João Paulo II, atribuía à corrente de renovação teológica francesa representada principalmente pelos dominicanos Chenu e Charlier. A esses 2 teólogos juntaram-se posteriormente os colaboradores de 2 importantes coleções teológicas, as Sources Chrétiennes et Théologie, Fontes Cristãs, né, e Teologia. Proposições decisivamente dominantes dessa corrente eram a oposição ao intelectualismo escolástico, denúncia da separação entre teologia e cultura moderna, denúncia da separação entre teologia e cultura moderna. Em seu artigo manifesto do movimento... já mostra. E também se opõe à escolástica, porque nos sílabos de Pio IX diz, condena aqueles que dizem que o método da escolástica, representado principalmente por São Tomás de Aquino, não é adequado para os dias de hoje, para a ciência dos dias de hoje. Então, a pessoa que nega isso incorre em erro, né? E eles vão incorrer nesse erro. Tá? Em seu artigo manifesto do movimento, as orientações presentes e o pensamento religioso, o Jean Danielou
virou cardeal, liga essa proposta à história inconclusa do modernismo. O autor do verbete, vamos falar quem é esse cardeal Jean Danielou, que era dessa turma da Nouvelle Théologie. Ele era um admirador, embora com certas críticas do René Guénon, do perennialista René Guénon gnóstico, que embora tivesse críticas, eram críticas mais mitigadoras do que impugnadoras. Uma vez que, ao mesmo tempo que reconhecia a fraqueza de René Guénon, ele também reconhecia a sua grandeza. Tem um artigo desse Jean Danielou, cardeal, chamado Grandeza e Fraqueza de René Guénon, que é um baita de um gnóstico. O cardeal Jean Danielou, aliás, faleceu numa casa de má vida. E, segundo seus admiradores e defensores, seria alguém que frequentava essa casa com certa assiduidade, com o intuito de ajudar certas pessoas dessa casa. Segundo Jürgen Mettepenningen, no livro dele, já vou citar o nome do livro, O Jürgen Mettepenningen, ele diz o seguinte: o Danielou morreu em 20 de maio de 1974. Sua morte, ele morreu durante uma visita pastoral a uma casa de má vida. A sua morte e sua vida foram controversas em igual medida. Não é preciso dizer que, mesmo em caso de buscar auxiliar a conversão e retificação moral de mulheres de má vida, é gravemente inconveniente e reprovável esse tipo de visita. A visita a elas, quanto mais da parte de um cardeal da igreja. O correto, caso elas quisessem conversão, buscassem auxílio, seriam elas virem à igreja procurar o conselho discretamente de um padre, reservadamente, e não o contrário. Essa história está muito mal contada. Está muito mal contada. E conhecendo os problemas que tem o clero moderno, é uma história muito mal contada. Aqui, bom, analisando esse primeiro trecho que a gente viu do verbete. O autor desse verbete, ele afirma então que a Nouvelle Théologie se opunha à escolástica, que foi indicada por diversos papas como normativa no que se refere à teologia católica. Além disso, achavam ruim, os partidários da Nouvelle Théologie, a separação entre teologia e cultura moderna. Queriam uma teologia mais adequada, ou seja, que fizesse concessões à cultura moderna. Também, então, a filosofia moderna, que é profundamente antimetafísica, que faz parte dessa cultura moderna. Eles queriam isso, ao invés da cultura ser informada e transfigurada pela teologia verdadeira, que é a posição correta. A teologia ela é capaz de produzir uma cultura boa. É a igreja que produz essa cultura, e não o contrário. Assim, advogavam a construção de uma nova teologia, pois a velha não era adequada à cultura do momento. É claro que esse termo, Nouvelle Théologie, é um termo pejorativo que muitos deles não vão aceitar, mas alguns eles vão renegar, porque eles gostam do nome retorno às fontes, porque eles querem se ver como retorno à patrística. A gente vai ver sobre isso. Mas eles estavam buscando, de fato, uma nova teologia. Quem dá como a gente vê, esse termo Nouvelle Théologie foi dado pelo Garrigou-Lagrange ao combater essa heresia. O autor do verbete admite ainda que a história do modernismo, condenado formalmente em 1907, como nós vimos, estava inconclusa 40 anos depois, na época do surgimento da Nouvelle Théologie, nos anos 40, afirmando que esta estava ligada à história do modernismo. O verbete prossegue. No plano filosófico, a Nouvelle Théologie denuncia os erros da teologia tradicional escolástica no campo epistemológico, ou seja, no campo de conhecimento, de como o homem conhece a realidade. Uma teologia que não é atual é uma teologia falsa. Esse é o problema contra o qual investe o Bouillard no seu livro Conversão e Graça em São Tomás de Aquino, de 1944, onde ele apresenta um teorema bastante discutido sobre a historicidade das noções. Citação dele: quando o espírito evolui, uma verdade imutável só se mantém graças a uma evolução simultânea e correlativa de todas as noções. Está dizendo que a verdade evolui, ou seja, a evolução do dogma. Então nós vemos que filosoficamente a Nouvelle Théologie admite o erro autocontraditório da verdade que evolui. Afirma que a verdade imutável muda, o que é absurdo e autocontraditório. Aplicada a ela mesma, fica fácil desmenti-la, pois ela se desmente a si mesma. A própria afirmação de que a verdade muda, pode mudar,
Né? Se sim, essa afirmação que a verdade muda, nega-se a si mesma. Se não, também. É a tese da evolução do dogma recalchutada. É uma tese autocontradditória e, portanto, é uma inanidade, não tem nenhuma base. Ela é falsa na base. Além disso, a Nouvelle Théologie incorre na seguinte tese condenada pelo Papa Pio IX no Sílabus. No Sílabus ele condena quem diz que o método e os princípios por que os antigos doutores escolásticos ensinaram a teologia não convém às necessidades da nossa época e ao progresso das ciências. Está condenado no Sílabus. A Nouvelle Théologie incorre nessa condenação. Quanto mais o verbete prossegue, só piora. Olha lá, continua. No plano propriamente teológico, a Nouvelle Théologie, em nome das exigências de atualidade, contesta a noção tradicional de revelação, identificada como a comunicação de um sistema de ideias, ao passo que ela é, sobretudo, manifestação de uma pessoa, Cristo. É a velha lenga-lenga de que o cristianismo não é uma doutrina, mas é um encontro com uma pessoa. Daí vem o novo dogma do neomodernismo da Nouvelle Théologie. O cristianismo não é uma doutrina, mas é um encontro com uma pessoa, Cristo. Aqui sou eu comentando, né? Sobre isso. Não é mais o verbete, né? Ou o erro, né, que eles também defendem, que o objeto da fé não são verdades reveladas, cridas por causa da autoridade divina daqueles que a revelou. Ou seja, né, a fonte divina, mas o objeto da fé seria a própria res divina, a própria coisa divina, o próprio ser de Deus, né, que é encontrado na pessoa de Cristo. Convém lembrar aqui que o conteúdo doutrinal da fé, né, o seu objeto material, né, é necessário para a salvação. O objeto material da fé são todas as verdades que Deus revelou e que são expressáveis em fórmulas dogmáticas para a inteligência humana aderir e assim ter fé, que está no credo. Esse é o objeto material da fé. O objeto formal da fé é a autoridade divina. A gente crê nessas verdades que são para a inteligência humana porque nós reconhecemos nela a fonte divina, porque foi Deus que revelou, e não porque nós conseguimos deduzir essas verdades. Nós não conseguimos demonstrá-las, mas nós conseguimos, né, saber que foi Deus que a revelou, porque por causa da razoabilidade, né, tem a questão dos preâmbulos de fé. E aderir a essas verdades intelectuais, que são objeto material, é necessário para a salvação. Tanto é, ou seja, essas verdades são a doutrina. Então o cristianismo é uma doutrina, é verdade. O cristianismo também é um fato. Mas a gente só tem acesso ao fato do cristianismo pelos verbos mentais da doutrina cristã. Tanto é que o credo de Santo Atanásio se inicia assim: quem quiser salvar-se deve antes de tudo professar a fé católica, porque aquele que não a professar integral e inviolavelmente perecerá sem dúvida por toda a eternidade. A fé católica consiste em... E aí vai dando todos os pontos do credo. Então, a doutrina para ele seria secundária, né? Seria, aliás, um símbolo para expressar a experiência, né? Como é o erro do Olavo de Carvalho, que está analisado nesse livro aqui. Esses erros aqui também são analisados nesse livro, né? Então, a doutrina para ele seria secundária. O problema é como chegar a Cristo sem os verbos mentais da doutrina católica. É impossível. O ódio gnóstico à inteligência, né, disfarçado de humildade, de reconhecimento da precariedade ou da finitude humana, está por trás do ódio à doutrina e ao dogma. Essa é a verdade. Conhecer as verdades seria tão difícil para essas pessoas quanto conhecer uma pessoa em todos os seus detalhes. Afinal, quando se termina de conhecer uma pessoa? Né? Pessoas que são casadas, você já conhece plenamente seus cônjuges, a ponto de saber prever tudo que ele vai fazer no dia seguinte e prever todas as suas reações? Não dá. Aí esse é o sofisma que eles vão dizer. Se o cristianismo não é uma doutrina contra uma pessoa, o que eu posso conhecer, o conhecimento que eu tenho da fé pessoal, é o mesmo conhecimento, é análogo ao conhecimento que eu tenho numa outra pessoa. Eu não posso expressar uma outra pessoa em axiomas doutrinários, em princípios doutrinários. Então eu só posso conhecer a pessoa na experiência com ela. É isso que eles vão dizer, que o Olavo de Carvalho vai dizer. Que é um absurdo, né? Porque eles estão negando a inteligência humana. O relacionamento do católico com Deus, com a religião, para a Nouvelle Théologie,
para os modernistas, não poderia ser fundado numa doutrina constituída por concepções imutáveis dotadas de infalibilidade, mas seria da mesma ordem de um relacionamento que se tem com uma pessoa. Uma pessoa não pode ser expressa por meio de axiomas, até que se torne previsível tudo que ela faça, como se todas suas ações fossem como que expressões mecânicas de algoritmos prévios, né? Evidentemente caricaturizando aqui aqueles que defendem a doutrina católica e o ensinamento verdadeiro da igreja como se tratassem de defensores de uma rigidez mecânica, arbitrária, artificial. Também não é isso. E também algo das outras pessoas a gente pode conhecer. A gente não tem um conhecimento absoluto dos outros, mas a gente tem um conhecimento limitado, né? Para eles parece que assim, ou o conhecimento é absoluto, ou ele não é conhecimento. Isso aí é uma coisa que me parece ser bem um erro que está atrás deles. Então, o único que conhece é Deus a si mesmo. O resto, todo mundo tem uma névoa misturada com ilusões. Um tremendo sofisma. O verbete prossegue, né? Ele prossegue ainda mais, revelando cada vez mais a verdadeira natureza da Nouvelle Théologie, uma heresia condenada oficialmente pelo magistério da Igreja. Continuando lendo o verbete. A Nouvelle Théologie caracteriza-se também em sua polêmica anti-escolástica pelo vivo interesse pela patrística, que não deve ser entendido como expressão de um programa de restauração arcaizante. A patrística é aquele conjunto de obras que os primeiros padres da igreja, os primeiros teólogos cristãos escreveram, né, no início da igreja. A Nouvelle Théologie, continuando o verbete, a Nouvelle Théologie é objeto de uma forte censura por parte da Humani Generis de Pio XII, em 1950, que marcou uma grave interrupção nas tentativas de atualização da teologia, a condenação prática do pluralismo teológico. Hoje se fala muito disso, não existe uma teologia católica, existem várias teologias, e cada uma vai expressar uma faceta que a outra não consegue expressar, né? Parece que é um ecumenismo dentro da própria, de diversas correntes, dentro da própria teologia católica, o que muitos falam hoje em dia, infelizmente, né? Fenomenologia também, né? Oi? Fenomenologia também. Fenomenologia também. Então, comentário meu aqui. Reconhece-se então que a Nouvelle Théologie foi uma heresia condenada oficialmente por Pio XII. Agora, para fechar com chave de ouro esse verbete, o óbvio dos óbvios. Olha lá, é o dicionário que escreve isso. Olha lá. Ele diz: no plano da consciência eclesial, as grandes teses da Nouvelle Théologie foram incorporadas aos documentos do Vaticano II. É isso que o verbete diz, não sou eu. É a mesma tese daquele que você citou. Isso, a mesma tese do Mette Penningen. Bom, então, o autor desse verbete, e portanto, os editores e publicadores desse dicionário, admitem com a maior naturalidade que as grandes teses de uma corrente teológica herética, continuadora do modernismo, que havia sido formalmente condenado por São Pio X, então formalmente condenada por Pio XII, foi incorporada nos documentos do Concílio Vaticano II. Eu citei a parte que ele fala que é continuadora do modernismo. Deixa eu ver aqui, acho que eu pulei, deixa eu ver aqui. Ah, sim, o Jean Danielou, o Jean Danielou liga essa proposta à história inconclusa do modernismo. Ele falou. Então, esse verbete admite que ela foi uma corrente teológica herética, continuadora do modernismo, que havia sido formalmente condenada por São Pio X, condenada por São Pio X, então formalmente condenada por Pio XII, foi incorporada nos documentos do Concílio Vaticano II. Logo, esse verbete admite com a maior naturalidade que nesses documentos foram incorporadas concepções teológicas heréticas anteriormente condenadas de modo formal pelo magistério da Igreja. Está no verbete. Ó. A gente depreende lá, é uma dedução lógica, uma consequência lógica do que a gente leu. Aliás, é conhecido o fato de que notórios representantes da Nouvelle Théologie foram convocados como peritos em teologia no Concílio Vaticano II, né, segundo o livro do Jürgen Mette Penningen, que é Nouvelle Théologie, New Theology, herdeira do modernismo, precursora do Vaticano II. O livro está em inglês, acho que, se não me engano, foi traduzido para o espanhol. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Dai-nos, ó Virgem, é por isso do Pai, do Filho e do Espírito Santo.